Oi, crianças, tudo bem? Nós vamos agora para a nossa aula de Ciências da Natureza. Nós vamos da página 208 até a página 211, certo? Na página 208, ele vem falando para a gente sobre o solo. O que é o solo? O solo, ele é a formação de rochas com decomposição de animais e de animais e vegetais que caem nele. Então, conforme vai caindo, vai se decompondo e vai formando o solo, vai formando essa camada do solo. Então, o solo, ele vai se formando rápido? Não, isso é um processo que leva, sim, anos. O solo, ele para ser formado, ele leva, o processo de decomposição é um processo muito lento, é um processo que leva muito tempo. Então, o solo, ele foi se formando lentamente da decomposição das rochas, dos seres vivos e das plantas e dos animais. No caso, a planta e o animal é um ser vivo também. No solo, o que a gente consegue encontrar no solo? Água e ar na composição do solo. Então, na composição do solo, nós temos água, ar, rocha e resquícios, restos de animais ou vegetais, de seres vivos que ali vão formando essa decomposição, essa composição do solo. O solo, ele é uma fonte renovável. Por quê? Conforme vai indo, o solo vai se renovando, conforme vai os seres vivos se decompondo, ele vai se renovando, conforme as rochas vão quebrando, ele vai se formando, conforme vai chovendo, vai se formando. Então, o solo, ele é uma fonte renovável, ele se renova, ele se transforma. Então, o solo, ele é importantíssimo. Por quê? Porque é através da terra, é através dessa composição aqui que vem a nossa parte de alimentação. Então, todos os animais, os seres vivos, todos os seres vivos, incluindo plantas, as plantas, elas necessitam do solo. Todas as plantas necessitam dos solos. Existem certos tipos de flores que precisam só da água e um pouco de cascas de árvore, enfim. Mas a grande maioria, ela necessita do solo para que ela venha crescer, florescer, germinar e, enfim, ter todo aquele processo que a gente já conhece. Então, o solo, ele é importantíssimo. Só que o solo, ele também faz uma outra coisa. Ele faz a decomposição do nosso lixo. Então, o lixo que nós produzimos todos os dias, para ele, como que a gente faz com ele? Professora, minha mãe coloca lá do lado de fora, o caminhão do lixeiro passa e leva ele para o lixão. Mas o que lá no lixão eles fazem? Qual que é o processo que ele faz ali no lixão? Faz a separação, a reciclagem daquilo que é orgânico e daquilo que não é orgânico. Então, o que é reciclável e o que não é reciclável. Aquilo que é reciclável vai para os processos de reciclagem, para cada um para o seu devido fim. E aquilo que não é reciclado, ele fica enterrado. Alguns lixões, eles têm grandes buracos, enterra-se aquele lixo para que o solo venha fazer a decomposição dessas coisas desse lixo que nós produzimos. Então, aqui no livro, ele vem falando o que é preciso conservar e proteger a vegetação e destinar corretamente o lixo. Então, nós devemos fazer a reciclagem correta. As coisas que são recicláveis, devemos separar num local ou num espaço que seja direcionado para reciclagem. E aquilo que não dá para reciclar, deixar diferente. Por quê? Porque facilita o serviço daquelas pessoas que elas já sabem que o reciclado está de um lado e o outro do outro. E aqui, na página 209, ele vem falando pra gente um pouquinho sobre o lixão, sobre aonde esses depósitos que a gente leva o nosso lixo. Então, aqui tem um quadro falando quanto tempo leva para cada coisa se decompor, se deteriorar, sumir. Então, jornais,
o jornal é rapidinho, ó, rapidinho entre aspas, né? De 2 a 6 semanas. Agora, olha esse daqui. Cadê, ó? Olha quanto tempo leva uma garrafa PET para se decompor. 500 anos. Olha quanto tempo, gente. 500 anos. Então, isso é muito tempo. Agora, olha só, pneu é tempo indeterminado. Quer dizer que eles não conseguiram nem saber quanto tempo determinado é. Ó, lata de alumínio, de 100 a 500 anos. Olha quanto tempo leva isso para que o solo consiga decompor isso daqui, consiga tirar tudo aquilo que ele precisa, os nutrientes, decompor e até mesmo transformar ele em solo novamente. Isso é muito tempo, gente. Então, é importantíssimo a gente pensar em preservação, pensar em reciclar, pensar em conservar. Por quê? Porque o nosso planeta, ele necessita que nós tenhamos essa visão diferente. Porque se eu jogo uma garrafa PET lá na natureza, olha quanto tempo ela vai levar para decompor. Ela vai levar 500 anos. Isso, gente, demanda muito tempo. Então, é importante a gente pensar em preservação. Esses locais que ficam lixo, eles atraem geralmente muitos bichos, muitos insetos. Então, eles são locais que ficam mais afastados um pouco da cidade. Por quê? Porque eles atraem muitos bichos, insetos que causam doença nos seres humanos. Então, tem muitos locais que fazem isso. Mediano, não existe muitos locais de depósito de lixo. Por quê? Porque quando esse depósito de lixo chega à sua capacidade máxima, ele tem que ser desativado e procurar um outro local. E aí aquele local fica com aqueles alimentos, com aquelas coisas decompondo. Imagina, tudo isso daqui, ó, levando tanto tempo para aquele local ser reutilizado novamente. Fora que essa decomposição faz com que soltem alguns gases que são tóxicos também. Então, é importantíssimo a gente pensar em reciclar, pensar em conservação, certo? Aí aqui o livro, ele traz um pouquinho dessa noção para a gente saber quanto que leva cada coisinha, quanto tempo leva. Isso daqui não é nada, isso aqui é só um tiquinho, porque tudo que a gente consome, tudo aquilo que a gente produz, que se chama lixo, que nós colocamos lá no saquinho de lixo, ele precisa ser destinado para um lugar certo. Ah, professora, eles poderiam queimar todo esse lixo. Não poderia. Por quê? A professora não falou que ele decompondo vai soltar uns gases tóxicos? A mesma coisa seria se queimasse esse lixo. Quando nós queimamos o lixo, nós soltamos gases que vão direto, aquela fumaça negra de poluição vai direto para a nossa camada de ozônio, e isso faz com que a poluição, a sujeira, todo aquele gás tóxico volte para a gente novamente, porque a fumaça sobe, se transforma em ar e volta de novo um ar poluído pra gente. Por isso que é necessário pensar em conservar e preservar. Na página 210 e 211, ele vem trazendo aqui alguns exercícios para que possamos fazer. Aqui ele fala assim, ó, para a gente observar os deslizamentos do solo e conversar com os nossos amigos. Aí, então, no caso, a professora volta num vídeo de correção falando um pouquinho sobre isso, sobre o deslizamento da terra, o que eu acho que pode ser feito para evitar. E aqui ele tá falando um trecho de uma revista e tá te perguntando, ó, marque a alternativa que contém a informação correta de como evitar enchentes e deslizamentos de terra. Aí você vai ler isso aqui e vai pensar, como que eu posso fazer para evitar deslizamentos e enchentes, certo? E aqui ele tá falando assim, ó, assinale as fotos que mostram riscos de haver deslizamento de solo. Aí você vai olhar aqui e vai marcar um X naquela que você acha que pode ter os deslizamentos, tá bom? Amores, é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa correção.